Olá, bom dia. Nós estamos iniciando o programa de hoje. Hoje é sábado, 4 do mês de novembro de 2021. O tema nosso hoje é reforma trabalhista e supressão de direitos, especialmente a ultratividade, que tinha contido na ultratividade a média de 110 conquistas e direitos de trabalhadores foram suprimidos, foram tratorados, como costumam falar, na reforma trabalhista de 2017. Entretanto, há ainda alguns membros do Ministério do Trabalho e alguns advogados, até do próprio Conjur, que falam muito sobre a rescisão, aliás, a recente decisão da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, em voto do ministro Augusto César Leite de Carvalho, como fulcro no artigo 5º da Constituição Federal de 88, que protege o contrato, né, como ato jurídico perfeito das inovações legislativas e colegiadas por maioria de votos. Entendeu que a lei da reforma trabalhista não pôde incidir e não pode incidir sobre relações jurídicas que já estavam em curso à época em que passou a vigir a reforma trabalhista. Entretanto, o caso concreto julgado pela Corte Superior Trabalhista foi inclusive objeto, né, de matéria veiculada pela Conjur. Gente, reforma trabalhista não incide em contratos anteriores à sua vigência, diz o Tribunal Superior do Trabalho. Mas a verdade é que incidiu sim. Incidiu e retirou direitos adquiridos em muito tempo, né? E essa reforma, a história, sem passar pelos atores que eu digo são sindicatos que são da área dos trabalhadores, não o sindicato patronal, mas quem administrou a reforma trabalhista no Brasil em 2017 foi o sindicato patronal, retirando direito de trabalhadores, né, no calar da noite, no calafrio do Senado da República no Brasil. Entretanto, hoje nós temos, além de todos os catedráticos, pessoas que falam aqui no nosso programa sobre a reforma e sobre o trabalho no Brasil, nós temos o Roberto Pino de Jesus, que é um juiz classista, que é membro do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Maringá e membro, eu diria, de uma qualidade extrema. Esteve junto com o próprio presidente Ivail em São Paulo, aliás, em Brasília. Esteve com o ministro numa época em que nós tínhamos, em Maringá e na nossa região, uma incidência agravada, né, agravante em relação às pessoas contaminadas de brucelose. E há quem diria na época que brucelose não contaminaria em ser humano. Ao contrário, faleceu muitas pessoas, algumas delas em óbito. Roberto, atento, esteve em Brasília, a ministra mandou um médico de Brasília aqui para a nossa região, constatou sim que inclusive as pessoas estavam falecendo, porque lá no chão do matadouro de boi, ela estava adquirindo essa doença e veio muita gente a falecer. E aí constatou que sim, a brucelose era transmissível ao ser humano, e foi um trabalho do Roberto Pino de Jesus, que hoje, sem pedir para o Roberto, eu tenho uma entrevista de 2017 do Roberto, falando inclusive da reforma trabalhista, que os atores principais não foram envolvidos para saber os direitos que teriam que ser retirados ou direitos que teriam que ser mantidos. Aí deu no que deu. A história dizendo que a reforma traria mais empregabilidade e não trouxe. O Roberto fala isso justamente em 2017, no momento em que estava sendo instituída no Brasil a reforma trabalhista. O sindicato de todo o Brasil, inclusive, fez um apanhado de assinaturas, mas nada valeu, o que valia mesmo é o pensamento deles lá. O Roberto fala hoje conosco aqui no nosso programa. Além disso, depois do intervalo comercial, trago o presidente Ivair Assunção da Silveira para falar da Comunidade Apoio à Vida, que é uma entidade que está voltando ao atendimento de 600 pessoas dia, como atendia antes da pandemia. Depois do intervalo comercial. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva.
Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. Birigui Melancias. Melancia hidrata o corpo. Compõe 90% de água. Diminui riscos de doenças cardiovasculares. Melhora a imunidade, faz bem para a visão, melhora a digestão, tem propriedades diuréticas. Birigui Melancias em Colorado, direto do produtor. A entrega imediata. O fone é 4499-888567 e 4499-1462-995. Eu disse Birigui Melancias. A Arte Brasil projeta e executa seus móveis residencial e comercial com a mais alta qualidade. Fones 443031 4677 e 4498646233. De volta aqui com o nosso programa no canal do YouTube, nas nossas mídias sociais. Esse programa também você encontra no site programaoliveirajr.com.br. Presidente Ivair Assunção da Silveira, a comunidade Apoio à Vida começa a atender o mesmo número do passado, antes da pandemia, 600 pessoas ao dia, né, presidente? Trazendo algum benefício para o trabalhador. Tem o mesmo número. Nós tivemos um médico que faleceu aí, em função desse Covid, tivemos outro que saíram para mudar de Maringá, mas foi recontratado, aliás, um a mais do que já tinha, e nós estamos mantendo os mesmos médicos, os mesmos horários, né? De segunda a sábado até meio-dia e o dia de semana até as 9 da noite. Estamos mantendo esse atendimento, facilitando para o trabalhador na área de informática, né? O trabalhador pode confirmar, ligar, marcar e confirmar as consultas médicas para que possam fazer a sua consulta dentro daquele horário que foi combinado. E graças a Deus tivemos aí um afastamento grande do povão também, com medo da Covid, né? E agora está voltando ao normal. A gente vai na comunidade, já vê, principalmente nas quartas, nas sexta-feira, a gente já vê um povão grande lá sendo atendido. Nós temos 3 que são as mantenedoras, eram seis, aí foi a maior dificuldade, eram 6 que mantinham com a mensalidade fixa todo mês. 3 dessas entidades, não, com a reforma sindical e trabalhista, eles foram obrigados a parar de pagar sua mensalidade, mas eu e o Raul e o resto da diretoria, lá, o pessoal do Metalúrgico, resolvemos dar uma chance para esses trabalhadores. Eles pagam lá uma pequena taxa para poder cobrir mais ou menos aquelas consultas gratuitas que a gente tem lá, e continuamos atendendo a todos os trabalhadores na área de ortodontia, na área de tratamento de dentes e na área da saúde também, da médica, né? Estamos mantendo, estamos tentando ampliar agora esse atendimento para também melhorar o tratamento da mulher também, né? Que o tratamento pelo SUS está uma fila muito grande. Nós estamos tentando ver o que a gente pode fazer nessa área também para facilitar mais aqueles exames obrigatórios da mulher. Obrigado, presidente Ivair, obrigado mesmo todo mundo aí do Stian. Falar com o presidente do Citigran, Cícero Carlos Silva. 2022, o sindicato cresce, aumenta a base, né, presidente? Nós estamos, então, pensando em alterar o nosso estatuto e aumentar algumas cidades. Em Cascavel, tinha o Sindicato de Trabalhadores Gráficos e eles desistiram, acabaram com todos os problemas que foi trazido para nós, da reforma trabalhista, direitos que foram tirados, né? Trabalhador não querendo se filiar, o pessoal de Cascavel achou por bem encerrar o sindicato. Então, há uma região que nos interessa, até Campo Mourão praticamente, né? Está perto aqui da nossa cidade e tem algumas cidades ali que a gente gostaria de incluísse na nossa base territorial. Para isso, temos que conversar com a federação e o Sindicato dos Trabalhadores Gráficos do Estado do Paraná, que é Curitiba, ver se essa liberação, e a gente poder mudar isso aí no Ministério do Trabalho. Eu acho que é uma grande possibilidade. Isso vai trazer benefício para os trabalhadores daquela região,
como também para o nosso sindicato, que passará a ter uma maior representatividade. Outra coisa que a gente pensa em fazer também, talvez aí no próprio estatuto, alterar o prazo de mandato. A gente sabe que hoje os sindicatos, a maioria fizeram isso, alteraram, saíram de 3 anos para 4 anos, 5 anos, né? A gente pretende também, nessa alteração estatutária, também alterar o nosso prazo de mandato. Para essa diretoria, não mais, né? Porque a gente não pode mudar o estatuto para a diretoria atual, é sempre no próximo mandato. Quer dizer, próxima diretoria, caso a gente faça parte ou não, é alterar para ter um prazo maior. O tempo passa muito rápido, o ano passa muito rápido. E os 3 anos de mandato, então, estão curtos para a gente poder fazer aquilo que a gente pretende. Haja vista, mais uma vez comentando, que a pandemia atrapalhou muito. Foram 2 anos praticamente sem desenvolvimento, sem poder fazer assembleia, sem poder ir no chão de fábrica, sem poder fazer reuniões, né? E agora temos um ano para isso. Agora é que está começando a liberar, agora já as vacinas estão aí, vai ficar muito curto para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, pensando nisso, a esse objetivo também, de poder estender nossa base territorial e aumentar o prazo do mandato. Presidente, ainda nesse sábado, eu gostaria que o senhor dissesse, e o senhor disse isso recentemente, me parece semana passada, com relação ao 13º, 50% do 13º que é direito, isso inclusive convenção e lei, né? Vem da CLT, né, presidente? Gostaria que o senhor dissesse, o senhor deu um bom entendimento para os gráficos, em relação àquele que tem o dinheiro que poderia gastar e aquele que já deve, que deveria pagar a sua conta para entrar o ano quitado, né, presidente? Sem dívida. Realmente, o 13º, quer dizer, o próprio nome fala, é o 13º salário, é algo mais que você tem no final de ano. Nós sabemos que esse ano foi um ano complicadíssimo para pequenos empresários, né, e para trabalhadores em geral. Eu falo pequeno empresário, que eu vejo ele um trabalhador também. O único detalhe é que ele tem o CNPJ, né? Não o CPF, está valendo, ele criou uma empresa, mas as empresas foram as que mais sofreram. As grandes impõem o preço, vem de cima para baixo, né? E é complicado. Mas para o trabalhador em geral, qual que é a minha orientação? Então, 13º, se você puder, estiver devendo quitar suas dívidas, faça isso primeiro, né? Eu sei que é legal a gente poder sair, viajar, talvez ir para a praia, ir para um lugar, mas se você tem dívida, pague suas dívidas, que o começo de ano ele é mais judiado. Vem IPVA, vem IPTU, vem despesas escolares, e se você aumentar a tua despesa no final de ano, começa a virar uma bola de neve. Agora, se você está tranquilo, se você é uma pessoa equilibrada, que fez as suas economias durante o ano, conseguiu pagar suas contas, está em dia, realmente tem que se divertir. Tem que pensar num peru maravilhoso, as férias com a família, porque os filhos e a esposa merecem, ou o próprio marido e os filhos merecem. Então, a recomendação é essa, usar com sabedoria o 13º. Obrigado, presidente Cecílio Carlos Silva. O Sincomar em Maringá é uma das praças maravilhosas. Maringá tem, é claro, alguns sindicatos que têm, né, grandes áreas, Sintromar tem, dentre outros também. Agora, o Sincomar é uma praça realmente maravilhosa. Nós ficamos à média de 6, 7 anos gravando os jogos de manhã. São jogos de alto nível, de ex-atletas profissionais que trabalham no comércio e que eram associados do sindicato. Moacir, reabriu as piscinas da sede campestre do Sincomar? Reabrimos a piscina no início de outubro e está em pleno funcionamento, né? Não só a piscina, mas também os quiosques, o salão social, o campo de futebol society, está tudo à disposição dos comerciários. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, né, você que ainda não é sócio, né, não fique só, fique sócio. Vá conhecer sem compromisso o Clube Campestre que está à disposição de vocês. É considerado um dos melhores do Brasil, tratando-se de sindicato. É uma estrutura realmente muito boa. Quem, né, conhece, com toda certeza, acaba se apaixonando por aquele local maravilhoso que está à disposição dos comerciários e comerciárias de Maringá e região. Está à disposição, pode ir lá conhecer, né, dar uma olhada em todo o ambiente e com certeza irão gostar, né? Além disso, o Sincomar oferece mais benefícios, né, para quem é associado. Nós temos aqui em nossa sede
o departamento odontológico. Você tem vários tipos de tratamento, quase todos os tratamentos, onde você paga um valor simbólico apenas, né, para fazer os tratamentos. Nós temos o departamento jurídico à disposição, temos convênios com farmácias, lojas, faculdades, onde, se você utilizar algum desses benefícios, o desconto que você obtém, você já, com toda certeza, é maior do que a parcela da mensalidade que você paga. Agora eu vou falar com o doutor Alex Bittencourt, advogado do Citigram, para conversar conosco. Doutor Alex, as férias em final de ano, o artigo 134 parece que dá carência, né, do descanso semanal. E isso teve mudança, alguma coisa na reforma trabalhista, doutor Alex? Na reforma trabalhista teve uma mudancinha bem técnica, né? Ela já corroborava a jurisprudência sobre o primeiro dia de gozo das férias, né? Hoje, o artigo 134 ele fala que tem que ter uma carência de 2 dias antes do descanso semanal, né? Descanso semanal para o gozo de férias. E lembrando, Oliveira, que o descanso semanal é domingo, mas se o trabalhador trabalhou de segunda a sexta para compensar o sábado, o entendimento hoje majoritário é de que os 2 dias se respeitam ao sábado também, tá? Então, no caso aí, as férias teriam que começar numa quarta-feira, caso eles trabalhem meio de semana para compensar o sábado, né? Mas as férias é um tema muito longo, muito complexo, tá? Muitas pessoas não sabem, sabem do gozo das férias, né, Oliveira? Mas das regras das férias, tem algumas peculiaridades. Eu vou tentar tecnicamente ser bem sintético e rápido para não Fica à vontade. tomar o tempo de vocês. Não, pode ficar à vontade. É interessante que as férias, primeiramente, são de 30 dias na carga horária acima de 32 horas semanais, naquela carga horária de 44 horas comum. Acima de 32 horas tem as férias integrais, né, que são de 30 dias. E as regras são o seguinte: até 5 faltas no período aquisitivo, daquele de 1 ano, até 5 faltas, ele tem os 30 dias. A partir de 6 dias de falta do período aquisitivo, faltas, lembrando, Oliveira, injustificadas, tá? Injustificadas. Tem falta justificada que se desconta do olerite, né? Justificou e se desconta do olerite. Por exemplo, a CLT fala que cada 6 meses o pai pode levar um filho de 4 meses até 6 meses no médico, né? Mas de repente esse filho, ele já nesses 6 meses já levou uma vez e é necessário que ele leve mais uma vez por uma questão de urgência. Ele vai lá, se o filho lá tem a segunda vez, eu vou ter que levar ele no médico. Vai ser descontado esse dia trabalhado? Vai ser descontado dia trabalhado. Ele apresentou atestado de que ele levou o filho pela segunda vez em 6 meses no médico? Ele apresentou. Essa falta é justificada, Oliveira. Ela pode ser descontada do olerite dele. Ele pode perder esse dia de trabalho. A empresa não é obrigada a pagar esse dia de trabalho, mas ele justificou a falta. Concomitantemente, essa falta não entra na base para férias, tá? Não entra. O pessoal se confunde nesse ponto de faltas injustificadas e justificadas. Nem toda falta justificada se desconta ou não desconta, tá? A questão de desconto é uma questão de convenção coletiva e CLT. A falta pode ser descontada e justificada. Por exemplo, na convenção coletiva do Citigram, que é dos gráficos, se o cara vai ao médico e apresenta atestado, se desconta a assiduidade dele. Mas apresentou atestado? São outros 500. Tem previsão legal na convenção nesse sentido. Então, falta justificada e injustificada tem relação com o desconto, mas não é taxativa a relação, tá? Lembrando, agora vamos voltar para o regramento. A partir de 6 dias de falta no período aquisitivo, perde os 30 dias, começa com 24. De 6 dias até 14, 24 dias de falta. A partir de 15 dias de falta no período aquisitivo, 18 dias de férias. Então, de 15 faltas até 23, são 18 dias de férias. A partir de 24 dias de falta no período aquisitivo, que é um monte, é quase um mês, não tem direito a férias, perde o direito às férias. Tá? Exato. Então, muitas faltas essas, doutor, injustificadas. Injustificadas. Né? Se justificar, não perde. Não perde. Ele pode até ter desconto delas, mas não se perde.
O pessoal tem um costume muito de dar um aviso prévio ou receber um aviso prévio na demissão e faltar. Aí chega lá no acerto, lá não tem férias. Aí por que ele não teve essas férias? Porque entrou na regra das faltas. Tem que ficar muito esperto e muito atento que no aviso prévio também se conta as faltas para fim de férias. Tá? Muito cuidado com isso. Hoje em dia, na reforma trabalhista, antes da reforma, era 30 dias de férias consecutivas. Isso mudou. Hoje pode ser parcelado em 3 vezes essas férias, sendo que uma férias tem que ser pelo menos de 14 dias. E o mínimo, uma férias no mínimo tem que ser de 5 dias. Não pode ser menos que 5 dias. E o máximo, o máximo não tem, Oliveira. Uma das 3 tem que ser de 14 dias. Porém, a reforma ela foi omissa quanto às férias coletivas. Antes da reforma, as férias coletivas, ela poderia ser menos que 30 dias e o mínimo era de 10 dias. Mínimo de 10 dias. Agora existe essa vacância na legislação. A empresa vai dar férias coletivas, ela pode dar de 5 dias, ou ela obedece a regra das férias coletivas de 10 dias. Não foi mudado essa questão da reforma, porque a reforma foi feita meio que atropelado, né? Foi atropelado sem revisão, sem conversar com a sociedade. Eu entendo que está valendo o escrito na lei. Férias coletivas, o mínimo são de 10 dias. Aí não entra na regra dos 5 dias como férias individuais. Tá? Também não acho que se der algum problema nesse caso, o juiz vai mandar anular férias se for de menos de 10 dias. Mas está na legislação e na CLT, vamos obedecer o que está escrito. Então, recapitulando, Oliveira, férias hoje tem que ter 2 dias antes do DSR, para gozo. Antes não tinha regulamentação da CLT, mas tinha na jurisprudência. Então, respeito os 2 dias. Férias justificadas, que tem desconto, mas justificadas não integram para fins de perda de férias na tabelinha que a CLT demonstra para gente. E lembrando que também não começa férias em Natal, Oliveira. Eu já vi muito caso, o pessoal começa férias dia 24 ou no Natal, isso não existe. Não existe começar férias em feriado, não existe começar férias em fim de semana, Oliveira. Tá? Se for para dar férias ou na segunda-feira, né? Ou no dia 26, caso for dia útil, né? E tiver na vacância dos 2 dias do DSR, do artigo 134 da CLT. Mas de qualquer jeito, férias é uma coisa muito legal, uma coisa para a gente descansar, né? A batalha desses 2 anos de Covid que nós passamos, né? Perca de pessoas que nós conhecemos. E um bom Natal para todo mundo, um bom fim de ano para todos aí. Deus nos abençoe. Legal. Depois do Dr. Alex, nosso intervalinho comercial, eu volto já com o Ronaldo José da Silva, presença do Dr. Juliano Borges, lá de Itajaí, Santa Catarina, e a presença também do Roberto Pino de Jesus para conversar conosco e falar dessa famigerada e mentira reforma trabalhista no Brasil. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. Birigui Melancias. Melancia hidrata o corpo. Compõe 90% de água. Diminui riscos de doenças cardiovasculares. Melhora a imunidade, faz bem para a visão, melhora a digestão, tem propriedades diuréticas. Birigui Melancias em Colorado, direto do produtor. A entrega imediata. O fone é 4499-888567 e 4499-1462-995. Eu disse Birigui Melancias. A Arte Brasil projeta e executa seus móveis residencial e comercial com a mais alta qualidade.
telefones 443031 4677 e 4498646233. De volta com o nosso programa, depois do intervalo, para conversar com o presidente do Sintromar, Ronaldo José da Silva. Presidente Ronaldo, vamos falar para a categoria, né, presidente? Depois desse acordo coletivo, ficou maravilhado para essa categoria de trabalhadores do volante aqui em Maringá. Sofreram bastante com a luta do sindicato, mas mesmo assim a empresa se viu numa encruzilhada e foi obrigado a ceder, né? E tudo que ela pediu, tanto o Ministério Público como também a Prefeitura, que é o poder concedente, deu também. E aí foi obrigado aí naquela que o Emerson Silva, junto com o presidente Ronaldo e demais membros da diretoria do Sintromar, conquistaram para esses sobenegados trabalhadores da categoria. Vamos falar para essa benegada categoria, presidente? Um abraço a toda a categoria de rodoviários, aos seus familiares, aqueles que estão viajando, desejam uma boa viagem, que Deus acompanha na ida e na volta, certo? Que tenha proteção divina. Oliveira, é o seguinte, nós, como você sabe, o Sintromar é uma entidade eclética, ele negocia praticamente o ano todo. As categorias que o Sintromar negocia é o comércio e indústria, construção civil, a categoria preponderante que é o transporte de cargas, transporte de passageiros, enfim, o Sintromar ele negocia o ano todo e para cada negociação é uma dificuldade, mas graças a Deus, mesmo com a pandemia, nós conseguimos atravessar, conseguimos fechar negociações. Algumas não foi aquilo que nós queríamos que acontecesse, mas foi aquilo que foi possível acontecer para que a categoria não ficasse desprotegida de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo. Obrigado ao presidente Ronaldo, abraço para todo mundo aí no sindicato. Deixa eu lembrar, doutor Juliano Borges conversa conosco, está na linha. O doutor afirma que já se pode falar de taxa de cura de pessoas que têm a doença do câncer no Brasil? Isso mesmo, agora a gente consegue falar sobre taxas de curas de doenças, cura de doenças em que há bem pouco tempo atrás, eu digo em torno de 5, 6 anos atrás, a gente considerava doenças incuráveis e muitas vezes alguns pacientes tinham perspectiva menor de 1 ano de vida, agora a gente tem taxas de cura, né? Isso basicamente com tratamentos tecnológicos, imunoterapia, inibidor de proteína, medicamentos anticorpos ou medicamentos que influenciam na genética, né, na alteração genética, mas eu considero que a era da quimioterapia de evolução encerrou, a gente continua fazendo quimioterapia, mas a mudança na história e no tempo do paciente não vai mais pela quimioterapia, ela serve como um complemento de reforço para aumentar a velocidade de tratamento, mas a base futura não vai ser relacionada com química. A partir de agora, obrigado, doutor Juliano. A partir de agora eu começo com um documentário com Roberto Pino de Jesus, aqui no nosso programa, ex-juiz classista, eu já disse, trabalha no Estian, há muito tempo é membro da diretoria efetiva, é uma pessoa bastante entendida na área trabalhista, né, e viveu suas situações na cara do gol mesmo, né, no chão de fábrica. Roberto Pino de Jesus, é um prazer tê-lo conosco. Vamos falar da mentira, né, Roberto? Desta aprovada reforma trabalhista que você dizia em 2017 que os atores principais não foram convidados, tratoraram a reforma, tratoraram as leis, a ultratividade, entre tantas outras. A reforma trabalhista, Roberto, que na verdade foi uma deforma da Lei 13.467, vamos falar sobre ela, Roberto, e depois nós voltamos a conversar durante esse documentário que nós vamos provar aqui que desde 2017 os atores principais, membros de sindicatos entendidos, de federações, confederações, de outras entidades sindicais eram totalmente contra. Eu me lembro de uma passeata de frente ao Instituto Nacional de Seguridade Social em Maringá, o INSS, lá na 15 de novembro, próximo ao Paço Municipal, de todos os sindicalistas de Maringá. Alguns políticos de esquerda também estiveram presentes falando desta reforma trabalhista que seria prejudicialíssima.
É justamente sobre essa cartilha, Oliveira, que a gente gostaria de fazer tecer alguns comentários. Porque enquanto a classe patronal, ela gasta milhões nas gráficas dela, né, para poder divulgar essa tão chamada modernização trabalhista, que a gente sabe que na prática ela suprimiu direitos trabalhistas tão sagrados e conquistados às duras penas, através dos anos de luta do movimento sindical brasileiro. E ela retira, então ela tem interesse em fazer a propaganda. A gente já tem a grande mídia falando todos os dias sobre essa tal modernização, que de moderno não existe nada, só o papel, a cartilha que me atraiu bastante o interesse, porque se nós do movimento sindical trabalhista, se nós tivéssemos recurso financeiro, como tem a Federação Patronal, né, certamente nós faríamos chegar aos trabalhadores do nosso país, não só da nossa categoria local, mas pelo Brasil todo, quanto direitos trabalhistas foi suprimido por essa falsa chamada reforma trabalhista, que é a 13.467, que foi publicado, que deve entrar em vigor, né? Se nós não conseguimos a assinatura de 1.300.000 que nós estamos coletando pelo Brasil, para entrar com uma emenda constitucional, ou aproveitando aquela coisa que nós inserimos dentro da Constituição Federal, objetivando para que a população pudesse se manifestar e também fazer projeto de lei. Então, Oliveira, nós estamos aqui no sindicato, já temos muitas assinaturas. O grande problema de coletar assinatura para um projeto de lei popular é que exige-se o número do título eleitor. E nós sabemos da dificuldade dos nossos trabalhadores em ter à mão o título de eleitor, que tem uma numeração enorme, né? E quando muito, a gente também, através do Tribunal Superior Eleitoral, a gente pode acessar através do nome da mãe do trabalhador, mas sempre causa um certo transtorno. Então, pelo Brasil todo, nós estamos tentando juntar pelo menos 1.300.000 assinaturas, com o objetivo de pedir a revogação dessa Lei 13.467, ou essa chamada, né, modernização trabalhista, que a classe patronal insistentemente tem divulgado na grande mídia, né, seja ela falada e escrita nos grandes jornais de circulação no nosso país, com tanta ênfase, dizendo, propagando todas as alterações que fizeram, sem discussão com os trabalhadores, sabe? Então a nossa classe dos trabalhadores não sabem as maldades que foram feitas por esse Congresso Nacional. Abraço para todo mundo, obrigado. A palavra do Roberto Pino Jesus, rapaziada que desfilaram conosco, doutor Juliano Borges, doutor Alex Bittencourt, dentre tantos outros, presidente do Estian, Ivaí Assunção da Silveira, do Citigran, Cícero Carlos Silva, e a presença do presidente Ronaldo Lucim Tromar conversaram conosco para levar a vocês as informações aqui no nosso programa. Eu vou dizer o seguinte, não é um programa de esquerda, porque você vê que não tem nenhuma empresa que patrocina, que participa, porque as empresas não querem que o seu trabalhador tenha entendimento, especialmente empresas grandes, né? A maioria dessas empresas de frangos, eles não querem, porque são 1.000 trabalhadores. Você imaginou o trabalhador saber dos direitos deles que tem conquistado em leis e que não recebe da empresa? Abraço. Até segunda, 19h30.